Olá, boa noite. Boa Notícia recebe hoje a ministra Maria Elizabeth Rocha, primeira mulher a integrar o Superior Tribunal Militar e agora a primeira mulher a presidir a Corte Militar. Ministra, muito obrigada pela sua presença aqui no É Notícia. Sou eu que agradeço à Rede TV a oportunidade de poder falar um pouco para a sociedade brasileira sobre a Justiça Militar da União, ainda tão desconhecida. Ministra, então eu começo justamente perguntando qual é a função do STM, do Superior Tribunal Militar? A função da Justiça Militar da União como um todo, é julgar os crimes militares definidos em lei. São crimes que são cometidos tanto por militares quanto por civis. E o nosso papel preponderante é manter justamente a boa funcionalidade das Forças Armadas, também a hierarquia, a disciplina e a cadeia de comando para que ela não se rompa. Nós não julgamos nem policiais militares, nem bombeiros. Isso é competência das justiças estaduais. Existem justiças militares estaduais também. Nós não, nós só tratamos das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e, eventualmente, civis que cometem delitos contra essas instituições. E por que ter uma justiça especializada, então, para isso? Por que esses crimes militares não são julgados na justiça comum? Porque o Estado juiz tem que ter um olhar diferenciado para os crimes que são praticados por homens armados, investidos no monopólio da força legítima pelo Estado brasileiro, E também por civis que, de alguma forma, podem cometer agravos contra elas, contra essas instituições que são tão relevantes para a defesa da pátria, da soberania e da própria sociedade civil, que é desarmada e vulnerável. Então, veja bem, o cometimento de delitos por parte de agentes tão específicos como os militares, ele tem que ser tratado com celeridade, com rapidez, porque, em primeiro lugar, tem que se dar exemplo para a tropa que esse tipo de conduta não será admitida, e também porque eles são de extrema gravidade. Então, um soldado, por exemplo, que porta um fuzil e ameaça um civil que está passando na rua, por exemplo, é um crime muito mais grave do que uma ameaça de dois civis, um contra o outro, ambos desarmados. O que aconteceu, por exemplo, em Guadalupe, nessa tragédia dos 257 tiros, por si só já explica a relevância da justiça militar como justiça especializada ao lado da justiça do trabalho e ao lado da justiça eleitoral. Nós é que controlamos esses homens, nós é que de alguma forma impedimos que haja motins, que haja levantes, que haja sublevações dentro dos quartéis, porque senão o risco, quem corre, é o Estado democrático. E aí a senhora mencionou esse caso que ficou muito emblemático, conhecido como caso Evaldo, Exato. E o STM acabou por absolver 8 militares pela morte do músico Evaldo Rosa e do Luciano Macedo, que foram alvejados, mortos com 257 tiros no Rio. A senhora foi um voto vencido dentro do tribunal. Esse caso, ele se soma a outros que fazem muitos pesquisadores apontarem como uma tendência de impunidade no caso de julgamento de militares, especialmente contra civis. Então, como a senhora pretende trabalhar isso dentro do STM, sabendo que a senhora foi uma voz dissonante e muitas vezes é uma voz dissonante lá dentro, para que essa não seja a realidade da Justiça Militar e do Tribunal? Eu até agradeço essa pergunta, porque, na verdade, não é a realidade. A Justiça Militar é uma justiça muito rigorosa, é uma justiça punitivista, eu até diria. E eu tenho até um espírito mais garantista, uma tendência de tentar absolver, porque os nossos crimes, fora um ou outro, e esse foi um dos mais terríveis que eu já julguei nos meus 18 anos, não são aqueles crimes tão violentos que acontecem na justiça penal comum, que o juiz penal comum é obrigado a apreciar. Nós julgamos, na nossa maioria, deserções que, claro, são graves, mas nem se compara a homicídios, a crimes sexuais que são cometidos, infelizmente, com tanta frequência. Nós julgamos também uso de drogas dentro dos quartéis, normalmente pelos soldadinhos conscritos que são obrigados a prestar o serviço militar obrigatório, mas que nós não podemos permitir, porque são homens que portam armas.
E julgamos também muitos estelionatos, mais praticados por civis do que por militares, porque muitas vezes as pensões elas se extinguem com a morte do beneficiário e aquele que está ao lado de uma avó, de um pai, de um tio, busca, né, estratagemas para poder continuar recebendo esse benefício do Estado que, em tese, deveria cessar. Então, basicamente, esse é o grosso dos nossos crimes. Infelizmente, eu reconheço, com a integração da mulher nas Forças Armadas, os crimes contra as mulheres começaram a se tornar mais frequentes. Mas nem se compara com o que acontece, né, fora da justiça militar, fora dos portões da caserna. O que eu pretendo fazer é mostrar com transparência e dizendo a verdade como é o funcionamento efetivo e real da justiça militar. Porque muitas vezes nós somos julgados com desconhecimento de causa. Os próprios operadores do direito, os próprios magistrados que deveriam nos conhecer, não nos conhecem. Então é importante que haja essa maior transparência. A justiça militar ainda é uma justiça muito fechada, muito ensimesmada, uma justiça hermética. Então eu pretendo abrir a sociedade, para isso eu conto muito com a imprensa, né, e mostrar como de fato nós funcionamos. O caso dos 257 tiros foi um ponto fora da curva. E mesmo assim eu fui a divergente na medida em que eu, né, ironicamente, que sou uma garantista, dei as maiores penas. Mas ali foi um crime que me pareceu assim, absurdo, não é? Soldados que atiraram 257 vezes em cima de cidadãos que eram vulneráveis e que estavam ali voltando de um chá de bebê com a família, e um pobre catador de recicláveis que foi ajudar um outro irmão e acabou sendo alvejado pelas costas. Mas, normalmente, eu posso lhe garantir, Bia, que a nossa justiça é uma justiça rigorosa. Até porque ela tem que dar o exemplo para os demais integrantes da caserna de que determinadas condutas não são admissíveis. E agora a gente está se encontrando aí, o país, com um momento em que há militares, né, pelo menos 23, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi integrante das forças também, da ativa ou da reserva, foram denunciados pelo Procurador-Geral da República por um envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. Então, queria perguntar para a senhora, o que desse caso pode ser julgado pelo STM? E acho que isso até ajuda a exemplificar um pouco o papel do STM, né? É verdade. Porque os casos, nem todos os militares, os crimes cometidos por militares vão parar no STM. Exato. Não é? Exato. Nós julgamos crimes militares, não crimes dos militares. Os militares também podem cometer crimes comuns. E esses crimes, não é, que estão tipificados no Código Penal comum, foi julgado por prevenção no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator é o ministro Alexandre de Moraes e a primeira turma é que vai ou não receber a denúncia. Mas, eventualmente, crimes militares também podem ter sido perpetrados em paralelo a estes crimes comuns. Não é? Então, por exemplo, ofensa ao oficial superior, isso ocorreu. Oficial inferior, por exemplo, ofendendo o comandante do Exército. Isso, nas mídias sociais, isso ocorreu. Nós até julgamos recentemente um coronel e condenamos. Também pode ter o crime de incitação. Então, vários crimes vão ser, acredito eu, apurados e vão surgir, se a denúncia for recebida, durante a persecução penal pelo Supremo Tribunal Federal. E aí cabe ao Ministério Público Militar oferecer uma denúncia na Justiça Militar da União, na Justiça Militar Federal, para que nós, então, possamos atuar e apreciá-las. Porque as justiças, de uma forma geral, o judiciário, só atuam sob provocação, nunca de ofício. E, no caso da Justiça Militar da União, ainda há vamos dizer assim, um plus específico. As nossas ações são todas penais públicas incondicionadas, ou seja, só o Ministério Público Militar pode oferecer uma denúncia junto à Justiça Militar Federal. A vítima não pode, a sociedade não pode, não é? Então, nesse sentido, eu acredito que sim, nós
provavelmente apreciaremos delitos militares que correram em paralelo. E ainda há uma outra hipótese, a questão dos conselhos de justificação e das representações por indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, depois das condenações e das sentenças penais terem transitado em julgado e não caberem mais recursos. Explica pra gente, por favor, essas duas Quando um militar situações. é condenado abaixo de 2 anos por um crime militar, ou mesmo porque não pode não ter cometido crime nenhum, não é? Mas porque se entendeu que ele não é digno de portar a farda, ele é submetido a um conselho de justificação que é instaurado pelo comando das forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Quando o militar ele é condenado a mais de 2 anos, ele é submetido a uma representação de indignidade / incompatibilidade para com o oficialato que é oferecida pelo Ministério Público Militar. Em ambas as hipóteses, o militar pode não ser considerado justificado e perder o posto e a patente ao oficialato. É a chamada morte ficta, né, onde o militar é entendido como não mais merecedor de portar a farda, de preservar a sua patente de oficial, e aí ele é excluído, não é, por decisão do Superior Tribunal Militar, porque isso é competência privativa e exclusiva do STM, não é do Supremo Tribunal, das fileiras das Forças Armadas. Porque com relação ao suboficial, quando ele é condenado acima de 2 anos, a exclusão é automática. Mas quando é o oficialato, de tenente a general, aí não é, ele é submetido ao conselho ou à representação. E a senhora acredita que é possível chegar a esse tipo de desfecho ainda no mandato da senhora como presidente? Talvez, vai depender da celeridade do Supremo Tribunal Federal. Né? Vai depender da celeridade dos julgamentos no próprio Supremo, que vai ter que fazer toda a instrução penal, ou seja, o Supremo vai ter que ouvir testemunhas, o Supremo vai ter que colher depoimentos, que não é exatamente, vamos dizer assim, uma prática comum para aquela corte. Ela fez durante o Mensalão, durante a Lava Jato, mas o Supremo, normalmente, ele só examina recursos, não é? Ele não faz a instrução penal. E agora, como a competência será originária, não é? Foi oferecido diretamente ao Supremo a apreciação desses delitos que são gravíssimos, ele vai ter que fazer todo esse caminho, toda essa persecução penal para poder chegar, né, à verdade real, como nós chamamos, e poder então condenar ou absolver os agentes se a denúncia for recebida. E pelo que a senhora teve acesso de informações, essa denúncia veio a público, será o caso de haver, por exemplo, expulsão de membros das Forças Armadas? É difícil fazer um pré-julgamento. O que eu posso lhe dizer com convicção é que eu li a denúncia está muito bem feita, são 272 páginas, se eu não me engano, não é? Com indícios contundentes sobre o que aconteceu, as tentativas que se tentou engendrar para suprimir a vida de chefes de Estado e também para tentar, não é, abolir de forma violenta o Estado democrático. Eu entendo que a denúncia está muito bem feita, estruturada, com princípio, meio e fim. Agora, cabe ao Supremo, não é, se pronunciar sobre ela. Eu não tenho como fazer julgamentos antecipados, mas o que eu posso lhe dizer é que o Dr. Paulo Gonet é um jurista de escola, é um jurista realmente um procurador que tem anos de profissão e que apresentou uma peça processual forte, substanciosa, não é? Não foi uma aventura jurídica que ele ofereceu, ao contrário. E até agora o que as investigações apontam e a acusação corrobora essa leitura da Polícia Federal e também da PGR, é de que há uma conexão, portanto, entre o que aconteceu no dia 8 de janeiro e essa tentativa, essa elaboração que precede aquele 8 de janeiro de um golpe de Estado. E por isso o ministro Alexandre de Moraes é o prevento, é o juiz natural da causa, porque ele foi o primeiro magistrado a examinar os acontecimentos do 8 de janeiro. E como tem correlação, né, esses fatos todos que agora estão sendo apurados a posteriori, o Supremo Tribunal era ou for adequado para apreciar essa ação.
E na leitura da senhora há essa conexão também, e Com houve certeza. uma tentativa de golpe de Estado, pelo menos uma Bem, elaboração ali por parte desses ao agentes. que tudo indica, eu acho que sim. Ao que tudo indica, sim. Não é? Nós estivemos próximos, né, de uma tentativa que só não se consolidou porque as Forças Armadas se recusaram a aderir. Não é? Porque, à exceção do brigadeiro Garnier, do almirante Garnier, que foi denunciado, o alto-almirantado não tinha conhecimento dessa conjuração, todo o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se contrapuseram, e os próprios comandantes. Então, veja, as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, não aderiram. E só não foi pior em razão disso, porque as Forças Armadas cumpriram o seu papel constitucional e se mantiveram nos estreitos limites da Constituição. Ministra, e aí eu quero um pouco da leitura da senhora como jurista especializada em Direito Constitucional, doutora em Direito Constitucional, e também a sua trajetória pessoal que a levou à presidência da Corte. Como que a gente chega como país nesse momento que a gente chegou de uma tentativa de golpe de Estado, de pessoas que, de certa maneira, apoiavam isso, e a gente viu, eram minoria, mas estiveram nas ruas, né? Muitas delas clamando aí por uma deslegitimação da eleição realizada e que outro presidente assumisse, que não o eleito. A senhora é casada com um general. Sou. Que tem um irmão que foi um desaparecido político. Exato. Morto pela ditadura militar. Pela ditadura militar. Então, queria que a senhora falasse um pouco dessa experiência pessoal, familiar, e de como que a senhora vê a sociedade brasileira, quais são as feridas aí que a gente não conseguiu cicatrizar, que nos levaram aí aos acontecimentos dos últimos anos. Eu acho que em 1964, né, ainda dói, né, na alma e no inconsciente coletivo brasileiro. Enquanto houverem torturadores e torturados vivos, né, 64 não será esquecido. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com a ditadura de Vargas, de 1937, onde praticamente viva só está a Anita Leocádia, filha de Luiz Carlos Prestes, porque nasceu num campo de concentração, né, e porque o Supremo Tribunal deportou Olga Benário grávida de um brasileiro. Mas enquanto 64, né, estiver... E eu acho que mesmo quando os torturadores e torturados partirem, essas lições não podem ser esquecidas. Porque eu lhe digo, Bia, eu me iludi. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, eu acreditei com toda sinceridade que a democracia no Brasil estava consolidada. E que essas histórias, esses fatos trágicos, né, que doem na alma de todos nós, mesmo daqueles que não viveram esses horrores, né, não se repetiriam mais. Houve quase uma tentativa, quase uma concretização dessa repetição. E aí é o que eu costumo dizer, a democracia e a própria Constituição, né, são projetos inacabados e que têm que ser permanentemente vigiados e trabalhados e construídos pelas novas gerações. São pactos intergeracionais que nós não podemos negligenciar. Eu pensei, como disse com toda a franqueza, que nós estávamos num Estado democrático, que isso jamais voltaria a se repetir, nenhum tipo de tentativa de golpe, nenhum tipo de regime autocrático, autoritário, né, seria reivindicado novamente pela sociedade. Para meu espanto, a sociedade, que provavelmente não viveu as agruras de uma ditadura, pediu o retorno da ditadura. Isso é algo que me assombra, porque eu não posso entender como é que essas novas gerações, não é, que não sabem o que é a dor e a mazela de um regime autoritário, possam ir às ruas reivindicar isso e comprometer a legitimidade de um regime que foi democraticamente sufragado nas urnas. Falar mal das urnas eletrônicas. Não é? Eu sou a prova viva de que as urnas eletrônicas, elas são válidas e são corretas, porque eu fui assessora do ministro Marco Aurélio de Mello, na primeira presidência dele no TSE, quando essas urnas foram implantadas. E eu conheço de perto, porque estava lá, a validade da urna, a lisura da urna. Então, o que eu posso lhe dizer é que, como
esposa, cunhada de um desaparecido político, que também era filho de um general, né? Porque meu sogro também era um general, é que o horror da ditadura não pode mais se repetir. Porque todos nós sofremos, aqueles que foram vitimados e aqueles que não foram indiretamente. Porque não é possível que uma nação, né, não saiba o que é viver com a paz e com a tranquilidade, né, de uma democracia. Não há nada pior, e meu marido diz isso, não há nada pior do que ter medo do Estado. Porque o Estado é um inimigo invisível e você não sabe nem como é que você deve se portar. Então, o Estado é ameaçador, o Estado é um leviatã, não é? Como Hobbes falaria. E por isso ele tem que ser realmente vigiado, ele tem que ser... e a sociedade civil, pelo visto, também, né? Tem que ser letrada, tem que ser doutrinada, tem que ser instruída do que é e quais são os valores de uma democracia. Porque eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta disso, principalmente aquelas que não viveram, né, esse momento tão terrível. E qual foi o papel do STM durante o período da ditadura militar, ministra? Ele teve um papel que eu vou lhe dizer assim, exemplar. E isso é algo que eu gostaria realmente de poder divulgar para a sociedade. Porque muitos nos criticam, nos chamam de corte de exceção, quando na verdade nós nunca fomos. Nós estamos na Constituição desde a Carta de 46, que é uma carta democrática. Então, nós somos uma justiça constitucional. Nós somos uma justiça especializada, que se seguiu a todas as demais, não é? As demais constituições que o Brasil teve, a de 46, a de 37, a de 46, a de 67, a de 69 e agora a de 88. Então, estava sempre incluída dentro da hierarquia, dentro da estrutura do Poder Judiciário. E durante o regime militar, nós condenamos as torturas e sevícias num acórdão maravilhoso, que eu tenho guardado para quem quiser ler, não é? Onde foi subscrito por toda a Corte de Justiça. Nós, quando o AI-5 impediu a comunicabilidade dos presos políticos com seus advogados, quebramos isso e autorizamos em nome do direito de defesa. Defendemos a liberdade de imprensa, dizendo que não constituía crime contra a segurança nacional. Quando o AI-5 acabou com a possibilidade de se impetrar habeas corpus para crimes políticos, o que era uma ironia, porque os presos políticos estavam desaparecendo, como meu cunhado desapareceu, né? O STM criou um sucedâneo do habeas corpus, que foi um chamado direito de petição, e os advogados que defenderam nas tribunas criminais ali a democracia e a liberdade, disseram e dizem que com isso esse direito de petição salvou vidas, porque os presos eram localizados. Veja bem no caso Rubem Paiva. Rubem Paiva foi tirado de casa pelo comando da aeronáutica e depois foi levado ele foi levado ao exército e o general Ciseno Sarmento, não é, que foi incumbido então, não é, o primeiro exército, que era o comandante do primeiro exército, de encarcerá-lo, pode-se dizer assim. Quando o advogado Lino Machado e seu filho, né, descobriram que Rubem Paiva estava lá no comando do primeiro exército, impetraram um habeas corpus. E o brigadeiro Brum Moss, que era o ministro da época, exigiu do general Ciseno Sarmento, né, que fossem dadas notícias sobre o paradeiro de Rubem Paiva. E aí, foi a partir daí que se armou aquele circo de que ele teria fugido. Foi a mesma história que aconteceu com o meu cunhado, que foi torturado e depois desaparecido. Não é? Então, veja bem, nós tivemos um papel preponderante dentro do regime militar, dentro da ditadura, que é olvidado, que é esquecido, que não é mencionado, e que é importante também ser trazido ao conhecimento público. Porque se nós temos misérias, e todas as instituições têm, eu não vou negar, nós também temos grandezas. E essas grandezas precisam ser mencionadas, não é? Até em nome da história e da verdade, não é?
Ou seja, a senhora disse que foi um freio institucional, basicamente, foi, com dentro certeza. do momento ali Foi do um regime. freio institucional e digo mais, eu sempre recomendo para aqueles que pensam que eu estou sendo corporativista, que leiam as páginas da revista Veja, de abril de 77, onde a matéria de capa é o Superior Tribunal Militar e os ministros. E é dito assim, o STM, os direitos humanos respeitados. Veja bem, a revista Veja sempre foi uma crítica do regime, não é? E ali está assentado para os historiadores, para os brasilianistas, para os curiosos, para a sociedade, qual foi a nossa atuação durante a ditadura militar. E, ministra, a senhora é uma crítica à lei de anistia. A senhora tem dito que essa lei já está revogada, né, basicamente. Eu já disse isso desde o primeiro momento. E agora eu acho que o grande embate não é com relação à questão da validade da lei de anistia e depois da posterior hermenêutica jurídica que o Supremo adotou, que atribuiu aos tratados internacionais de direitos humanos o status de supralegalidade, ou seja, estão abaixo da Constituição, mas estão acima da lei. Então, em tese, não é, a lei de anistia estaria revogada por eles. Mas agora o embate é do Supremo com ele próprio, porque o Supremo, há pouco tempo, acho que uma década, né, assentou que a lei de anistia era válida. E o Supremo vem mudando as suas posições com uma certa frequência. A prisão de segunda instância, por exemplo, que não era admitida e que o Código de Processo Penal era expresso quando dizia que tinha que ser depois do trânsito em julgado da decisão, né, condenatória, o Supremo alterou o entendimento. Depois voltou atrás e alterou a alteração. Então, isso também gera uma insegurança jurídica muito grande, porque a sociedade, ela se fia, e hoje não é só dentro das escolas de direito que se aprende as leis, se aprende também a jurisprudência, porque a jurisprudência é concretizadora. Às vezes, a força da jurisprudência é mais contundente do que a própria norma, porque, como diria Rui Barbosa, a Constituição e as leis são o que o Supremo diz que elas são. Não é? Então, uma interpretação do Supremo é fundamental. E aí é preciso também que ele determine quais são os parâmetros, não é, de constitucionalidade dessa lei, porque a repercussão geral já foi dada para os crimes de desaparecimento forçado. Mas aí eu indago, e a tortura? Não é que também é um crime imprescritível? Então, eu acho que o Supremo ele tem que definir e pôr um ponto final nessa definição, porque também gera uma instabilidade jurídica muito grande, não é? E até em termos eu diria, de compreensão da própria história política brasileira, essas idas e vindas. E do ponto de vista do STM, tem algo que seja possível fazer e que a senhora pretenda fazer nesse mandato para reiterar esse espírito de apoio, endosso ao Estado Democrático de Direito? Ah, com certeza. O que a senhora pretende fazer? Não, porque a senhora disse que não é algo dado, né? É algo que tem que ser todo dia construído. E acho que construído, sobretudo, com o exemplo. Então, não basta falar, é preciso fazer. E eu pretendo trazer a inclusão para dentro das Forças Armadas. Eu vou criar uma assessoria de gênero, raça e minorias. Eu vou buscar coletivos e sociedades e associações para dialogar dentro da nossa justiça e ver quais são as melhores políticas e programas a serem adotados. Não é? Eu pretendo ir às Forças Armadas, né, fazer palestras, conversar com os comandantes, porque os nossos jurisdicionados são militares, basicamente. E aí, nesse sentido, é importante, né, que o letramento comece na base. Para que determinados crimes, a questão da violência contra a mulher, por exemplo, não é? Ela seja um objeto de conscientização por parte dos homens. Aliás, eu tenho até uma informação que eu acho que é bonita e que dignifica também a minha justiça. Um oficial que agrediu a mulher, que também era militar, foi condenado, não é? E perdeu o posto da patente. Nós entendemos que um oficial que agride uma mulher, ele não merece continuar como
um soldado vestindo e portando a farda. E isso foi uma conquista, acho, das mulheres, principalmente das mulheres vitimizadas, porque mesmo nas justiças comuns, a agressão contra a mulher, e com a Lei Maria da Penha, só tem aumentado, só tem crescido. O que mostra que não basta apenas o rigor penal. É preciso conscientizar a sociedade, né, de que certas atitudes não podem ser tomadas e que, se elas forem tomadas, as consequências serão realmente danosas à pessoa ao agente que desferiu, né, a agressão. E aí, como eu te disse, eu quero trazer também para dentro da casa, né, discussões com os afrodescendentes, com os movimentos negros, os movimentos e coletivos de mulheres, não é, LGBTQIAP+, porque é importante trazer a inclusão, trazer a alteridade nesse já primeiro quartel do século XXI, né, para dentro da nossa casa. E estamos fazendo isso com muito atraso. Ministra, mais de 200 anos, né, de tribunal, a senhora foi a primeira mulher a chegar lá. Como foi chegar nesse tribunal? Um atraso. Né? Eu cheguei exatamente quando o tribunal completava 200 anos. Veja só, a primeira mulher. Né? E felizmente o presidente Lula ouviu os meus apelos, né? E indicou agora a doutora Verônica Sterman para ser a segunda mulher a compor a corte, o que me deixou extremamente feliz no Dia Internacional da Mulher. É uma conquista do feminino, porque nós mulheres temos que ter sororidade, temos que abrir espaço para as novas gerações, para as mulheres que virão depois de nós, né? Para as jovens mulheres, para que as lutas delas sejam menos dolorosas. Eu não vou lhe dizer que foi fácil, não foi absolutamente fácil, foi muito difícil. E a minha eleição é uma prova disso. Eu ganhei por um voto, o meu voto, num tribunal que estava dividido. E sempre foi difícil. Eu exerci um mandato tampão, não é? Antes de assumir, e neste mandato tampão, um ministro civil, não foi sequer um militar, foi um ministro civil, tentou mudar o regimento interno para me impedir de assumir. Quando eu entrei no tribunal, eu fui saudada por um general que me disse, com todas as letras, que as minhas ideias, né, e que as minhas pretensões, né, de ser uma juíza liberal teriam de ficar da porta para fora do tribunal, porque dali para dentro era hierarquia e disciplina. Eu fui agredida na minha saudação, com a minha família toda presente. Então eu lhe digo, não é fácil viver num mundo patriarcal, mas nós estamos rompendo barreiras, nós estamos vencendo essas barreiras, o caminho ainda é longo, mas, enfim, a construção é permanente, porque direitos civis, e ainda mais quando se fala em minorias, eles estão arrancados a fóspeis, para usar uma expressão feminina, né? Arrancados a fóspeis, né, do Estado, porque o Estado não contempla as minorias da mesma forma como faz com o patriarcado. E a senhora falou sobre a indicação da doutora Verônica Sterman, que, se confirmada pelo Senado, será, portanto, a segunda mulher ministra do STM. Mas o presidente Lula, que foi quem indicou a senhora também em 2007, tem sido bastante criticado por não estar fazendo à altura desse desafio de ampliar a presença de mulheres nos espaços de poder no Judiciário, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A gente acabou tendo não houve ampliação do número de mulheres ministras, como uma redução, com as últimas indicações dele. Isso frustra a senhora? Frustra todas nós. Mas quem critica também elogia. E eu elogio o presidente Lula por essa indicação. E vejo como um bom sinal de que daqui para frente, né, mais mulheres serão indicadas. Frustra, eu fui a primeira que falei, né? A magistratura feminina se decepcionou demais, porque, afinal de contas, o presidente Lula foi eleito por mulheres, basicamente, majoritariamente por mulheres, né? Nós definimos a eleição. Então, nós esperamos também que as promessas de campanha sejam cumpridas. E eu vejo a indicação da doutora Verônica como um novo caminho que o nosso chefe de Estado está tomando, está trilhando, para indicar mais mulheres para os tribunais superiores, porque ainda existem vagas que estão abertas. Então, vamos ver como ele vai se posicionar.
Então, a senhora espera que esse primeira metade seja o primeiro passo de mandato, digamos assim, na qual não houve mais indicação de mulheres aos tribunais, como se pleiteava, que ele não se repita na segunda metade, é isso? Exato. Eu acredito, eu quero crer, né, e estou muito otimista de que isso foi um primeiro passo no sentido da reversão, no sentido de que agora, né, a nossa vez de ser contemplada, que não é um direito, que não é um favor, é um direito, não é? Está chegando. E, ministra, ainda um pouco sobre o tribunal, né? Eu queria conversar aqui sobre a questão uma oportunidade também para a senhora falar sobre a questão dos salários e das indenizações que são pagas aos magistrados. Uhum. Há uma discussão muito grande na sociedade hoje sobre os chamados supersalários. E o STM, houve reportagem recente, pagou a ministros em indenizações e verbas diversas aí, um pagamento acima de R$300 mil no mês de dezembro a magistrados. Então, queria entender da senhora, isso, na visão da senhora, é um problema? Precisa ser corrigido? Não, eu vou explicar o porquê. Normalmente, todos os magistrados estão dentro do teto constitucional e tem que ser o teto constitucional. O teto é o limite, né, que está fixado legalmente, e eu sempre me posicionei contra penduricalhos jurídicos. O que aconteceu especificamente neste final de ano, né, que não é uma rotina e que não é mensal, foi só neste final de ano, é que haviam verbas que eram devidas por equiparação ao Ministério Público, que foram postergadas durante anos. O Ministério Público as recebia, isso nunca foi mencionado, e o Conselho Nacional de Justiça e o presidente Luiz Roberto Barroso acabou, então, autorizando que o Judiciário também pudesse, por equiparação ao MP, recebê-las. E foi o que aconteceu. Então, esse montante elevado foi a soma de anos, não é, de protelação desse recebimento, que no final é como se fosse um precatório, acabou se transformando num valor bastante elevado. Eu entendo e realmente reconheço que choca a sociedade, não é? Mas é como se uma pessoa litigasse contra o Estado, né, o Estado a devesse, e no final, quando um juiz diz que a dívida é devida e o precatório é expedido, ela passa a ter direito a receber. E foi o que aconteceu, não foi só o STM, foi o STM, foi o STJ, foi o TST, foram todos os tribunais superiores, foi o Supremo. Todos eles receberam, por equiparação ao Ministério Público. Agora, acho que isso é muito ruim, porque acaba passando uma imagem distorcida, entendeu? De como é que os juízes recebem os seus subsídios. Acho que as carreiras de Estado têm de ser bem remuneradas, acho que carreiras de Estado como magistratura, polícia, advocacia da União, Ministério Público, têm de ser bem remuneradas. Eu pelo menos, né, nem todos os magistrados, mas todos lá, por incrível que pareça, do meu tribunal, ingressamos por concurso de provas e títulos, os militares nas academias, e como a advocacia ali é toda pública, nós entramos todos por concurso público. Eu sei que em outros tribunais existem os quintos constitucionais que advogados são indicados sem serem concursados, mas isso é uma exceção. Todos os demais magistrados que compõem a magistratura, à exceção dos advogados que entram pelo quinto, são ingressos por concurso público de provas e títulos, estudaram, trabalharam uma vida inteira para depois serem promovidos. Então, se essas parcelas, que foram todas, né, no final, aglutinadas em um mês e que somaram mais de 300 mil, tivessem sido pagas ao longo dos anos como se deveria ter feito, os valores não ultrapassariam o teto. Ultrapassaram por isso. Agora, eu compreendo a indignação da sociedade e acho isso muito ruim, porque passa uma imagem que não é a imagem real da magistratura, pelo menos não do Superior Tribunal Militar, isso eu posso lhe garantir. Nós sempre observamos rigorosamente o teto, nós somos, o abate-teto nos alcança, nós somos descontados mensalmente. Isso foi uma única ocasião, olha, eu estou lá em 18 anos,
Foi a primeira vez que eu também recebi, né, esse montante elevado a título de subsídio. Ministra, a senhora já falou um pouco sobre a função do STM e por que ter uma justiça especializada para os crimes militares. Eu queria perguntar se a senhora vê a necessidade de algum tipo de reforma, seja no tribunal, seja na justiça militar. Há muitos debates sobre isso na sociedade. Recentemente, até o Supremo chegou, há poucos anos atrás, a ser provocado sobre o assunto, reiterou a competência, né, do STM de julgar, inclusive civis, por crimes militares. Mas queria saber a opinião da senhora. Existe sim, Lia, eu acho, e inclusive tem duas PECs que estão tramitando atualmente no Congresso Nacional para reformar. Uma delas amplia a nossa competência, não apenas para julgar crimes militares, mas exatamente como as justiças militares estaduais o fazem, para julgar também as infrações disciplinares. Porque, veja, o crime e a infração disciplinar é uma linha tênue, né, que separa. Muitas vezes, uma mesma conduta pode ser enquadrada como infração ou como criminosa, a depender do comandante e a depender também do Ministério Público se oferece denúncia ou não. E uma outra questão que nós estamos buscando e que vai ser uma das prioridades da minha gestão é um assento no Conselho Nacional de Justiça. Porque, veja bem, nós nos submetemos a todas as resoluções do CNJ, é o órgão de controle externo, né? Ele, inclusive, foi quem autorizou o pagamento das verbas, entendeu? Então, nós cumprimos rigorosamente todas as suas determinações. Como é que nós não temos nem voz nem assento ali dentro? Isso é, ao meu ver, uma inconstitucionalidade. Não é? Quando a reforma do Poder Judiciário, a emenda 45, alterou e criou este órgão, não é? Em 2004, olvidou o assento que a Justiça Militar teria. E nós, então, estamos buscando isso, porque se nós estamos lutando, eu principalmente no meu mandato, pela transparência na gestão, estar dentro do órgão de controle externo que dita quais são os regramentos que o Poder Judiciário brasileiro deve seguir, deve observar, não é? Nós temos que estar presentes. Não faz sentido. E veja bem, nós obtivemos este ano o selo diamante, ou seja, nós cumprimos tudo que o CNJ fala que deve ser feito. E a ideia é sempre aprimorar e sempre aperfeiçoar. Então, vamos ver como é que, mas depende do Congresso Nacional. Então, vamos ver agora como é que será a condução, né, dessa votação, porque, como se sabe, as PECs, as emendas constitucionais, são as mais difíceis para serem aprovadas, porque exigem um qualificado de votação, uma maioria de 3/5, 2 turnos em cada casa congressual. Então, não é uma tarefa fácil. Mas eu tenho uma assessora parlamentar de primeira linha, doutora Elga Jucá, que vai me ajudar nessa dura missão, mas que eu acho que é uma missão que realmente deve ser um objeto a ser buscado por nós. Ministra, quero perguntar sobre o papel dos militares fora ali do exercício tradicional do que a gente entende como função das Forças Armadas e que dão muito o que falar, né? Um deles na segurança pública. A senhora citou o caso Evaldo, que foi esse caso dos 257 tiros. Queria ouvir da senhora como fazer para que os militares não estejam aí envolvidos na tentativa de resolver o problema da segurança pública. A senhora acha que há um uso indiscriminado e excessivo das forças? Eu acho que há um uso indiscriminado, excessivo e que compromete as Forças Armadas sem que elas tenham responsabilidade nisso. Por quê? As polícias militares, pelas razões as mais diversas, eu não vou entrar aqui em polêmicas, né, não estão conseguindo cumprir o seu papel, não é, que é exatamente conter a violência urbana, sobretudo. Não é? E aí as Forças Armadas são chamadas a atuar. Existem leis, existem decretos que regulam, inclusive, esta atuação. São as chamadas garantias da lei e da ordem, o GLO, que está até previsto na Constituição. Né? E aí, o que acontece? As Forças Armadas, elas têm por atribuição defender fronteiras, defender a soberania e defender a pátria. Elas atuam com
a letalidade, porque do militar é exigido matar ou morrer em prol da pátria. A polícia tem um papel completamente diferente. A polícia ela tem que ser comunitária, a política tem que dialogar com o cidadão. Né? Então, e chamar os militares federais para atuarem, não é, como reforço das polícias, para mim, além de ser uma invasão constitucional de competências, né, é uma quebra, é uma ruptura e um enfraquecimento do Pacto Federativo. Porque essas competências são diferentes, elas não se imiscuem. E vira e mexe, os governadores de Estado pedem ao presidente da República, não é, que decrete GLO em determinadas circunstâncias, porque eles não estão conseguindo manejar, não é, com as dificuldades da violência. Eu reconheço, a violência é um problema sério no Brasil, as mazelas sociais são muito grandes, não é? Os diálogos estão interrompidos entre a marginalidade. Hoje, a sociedade brasileira está adoecida, ninguém pensa em ressocialização do detento, ninguém pensa que a educação é a base, né, de uma sociedade mais pacificada. O que se quer é matar o bandido. Mas não é assim que tem que ser, não é assim que deve ser. Então, realmente, convocar Forças Armadas para atuarem no papel da segurança pública é um equívoco, é um desrespeito ao Pacto Federativo, é um enfraquecimento do poder dos governadores estaduais, que muitas vezes apelam para isso, e é uma prova de que o Estado brasileiro vai mal na questão da segurança, que é preciso repensar nas políticas públicas, nos programas de governo, para que vamos dizer assim, que a pacificação social ela possa ser retomada, porque a violência é um flagelo que tem nos assolado de uma forma contundente e ela não melhora, ela só piora. E isso é um horror, não é? Um horror civilizatório, inclusive, que é preciso estancar. Como? Qual é a resposta? Eu não sei dizer. Né? Eu sou uma magistrada, eu não sou uma política, mas eu não tenho dúvida que a educação, por mais clichê que isso possa parecer, é a base, né, de uma convivência saudável, de uma sociedade política bem ordenada. E ter militares na política é uma prova, então, de quê? Militares na política é uma prova de que realmente o Estado caminhou mal, porque política e Forças Armadas não podem se imiscuir. Não é à toa que o Constituinte foi sábio quando impediu que o militar pudesse fazer greve, que o militar pudesse se associar a partidos políticos enquanto estiver na ativa, que o militar se sindicalizasse, exatamente para que as discussões ideológicas não adentrassem dentro dos quartéis, não abalassem a hierarquia e a disciplina. Eu sempre defendi que o poder civil tem que comandar o poder militar. E o Ministério da Defesa, a criação do Ministério da Defesa pelo presidente Fernando Henrique, é uma prova disso. Então, quando se leva militares para a política, a não ser naqueles cargos onde eles devem permanecer no Ministério da Defesa, em algumas hipóteses que são pontuais, em alguns cargos que são necessários e pontuais, é um equívoco imenso, não é? E acho até que é uma invasão de competências e uma inconstitucionalidade, porque a nossa Carta Política veda isso. Então, agora estão se pensando em fazer uma lei, está se pensando em elaborar uma lei para dizer o óbvio, para dizer o que a Constituição diz, que militar e política não podem caminhar juntos. Né? E quando eu falo militar, é o militar da ativa, obviamente, porque o militar da reserva, esse já saiu de dentro dos quartéis, esse já não tem mais ingerência sobre o alto comando, né? Esse já não porta mais as armas da nação. Então, ele se tornou um cidadão civil, pode-se dizer, apesar de ainda manter, né, o posto e a patente. Mas, mesmo assim, ele é um cidadão civil. Mas, na ativa, eu acho que é uma inconstitucionalidade flagrante. E agora, legislar sobre isso, né, tudo bem, é importante para repisar o óbvio, mas é falar sobre o óbvio.
E a gente viu que houve uma politização das Forças Armadas, nos com últimos certeza. anos. Houve uma politização. Qual é o caminho para sair disso, ministra? O caminho é os militares retornarem aos quartéis, que é onde eles devem estar. A caserna é o lugar do militar. Não é nos ministérios, não é dentro do Congresso, não é no Parlamento, é dentro dos quartéis, né? Exercendo uma função que eu acho que é uma função primordial, a defesa da pátria. São eles que defendem a integridade do Estado Nacional. Eles são fundamentais, é uma carreira de Estado que eu aplaudo, que eu reverencio, não apenas por ser esposa de um militar, mas porque eu trabalho com eles e vejo o papel que eles têm. E eu falo da defesa da pátria num sentido lato, porque não é só nos defender das guerras externas. É um militar, por exemplo, que ampara as populações ribeirinhas no norte do país. É um militar que traz um apoio às comunidades tradicionais, às populações tradicionais, como os indígenas. É um militar que não deixa invadir as nossas fronteiras, né, por narcotraficantes. É um militar que está em missões de paz para tentar ajudar outros países que estão conflagrados pelas guerras civis, como é o caso do Haiti, o Congo. É um militar, por exemplo, que nas tragédias humanitárias, como queimadas e enchentes, está ali para prestar uma assistência à população. Então, o militar, ele defende a sociedade de uma forma abrangente e ele tem uma missão que eu acho que merece aplausos, que é dignificante, mas dentro dos esquadros da Constituição. Não fazendo política, não subindo em palanques, né, não defendendo candidatos de partidos de A, B ou C. Não é? O papel do militar, como do magistrado, tem que ser apolítico. Nós não podemos abraçar ideologias, porque senão nós comprometemos as nossas missões, a de julgar e a de defender o país. A senhora defende ideias feministas, progressistas. A senhora imagina que vai sofrer resistência ou ataques nesse período como presidente do STM, na qual a senhora vai se expor mais e tem se exposto? Talvez. Mas veja bem, Bia, eu pretendo agir dentro dos estritos limites da lei. Eu não vou sair do esquadro normativo. Então, isso me garante. Eu acho que a transparência, a lisura, a probidade, né, e um Conselho Nacional de Justiça como um órgão de controle externo são os meus anteparos para poder gestar o tribunal e utilizar políticas também e programas de administração, não é? Que sejam compatíveis com o que a nossa Constituição determina. Eu nada farei de diferente a não ser a densificar e concretizar princípios constitucionais e normativas do Conselho Nacional de Justiça que vão ao encontro dessas determinações magnas. Então, se eu for combatida, não é, eu terei a imprensa para me defender, eu terei o Conselho Nacional de Justiça para me salvaguardar e eu terei a transparência e a legalidade para me protegerem. Ministra, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer poder conversar com a senhora. O prazer foi todo meu. Assume a presidência do STM e espero tê-la aqui novamente ao longo desse mandato. Não, com certeza, eu sempre disse e reitero que eu estarei aberta para todos os diálogos com a imprensa, a boa imprensa que traz a informação verdadeira, a informação fidedigna, não é? Porque vocês são o veículo de informação para a sociedade civil. E se eu quero, e se eu primo pela verdade, a imprensa é o meu canal de comunicação. Muito obrigada. A porta está sempre aberta para a senhora voltar aqui no É Notícia. Muito obrigada. O É Notícia fica por aqui. Na semana que vem estamos de volta, na quinta-feira, às 11h45 da noite. Até lá!